E sejam bem-vindos, a gente vem compartilhar. E para quem não conhece, bom, aí a gente tem essas reuniões trazendo bastante informação, todo o ecossistema SAP, empresas que já conhecem e não conhecem o SAP Business One. Então, por isso é importante a gente compartilhar aqui com vocês qual que é o nosso objetivo. Primeiro, eu queria passar aqui algumas orientações. A gente é a nossa primeira reunião com esse esquema Teams. Muitos de vocês já conhecem a ferramenta. Aqui a SUG está também nos ajudando com toda essa parte do controle também da reunião. Mas aí eu queria pedir para todos terem os microfones fechados. A gente vai passar por alguns momentos em onde a gente vai pedir, sim, algumas interações já mais para dúvida, mas por enquanto a gente pediria, por favor, manter o microfone e a câmera desligada, tá? O chat, a gente tem também disponível nosso chat para vocês colocarem aí se tem dúvida. Depois, em alguns espaços das palestras, a gente vai abrir para fazer essas perguntas e os palestrantes conseguir responder, tá? Então, pode compartilhar aí no chat, à medida que a gente vai avançando na reunião, e aí, nesses espaços, a gente vai dividir essas dúvidas. A reunião, a gente grava nossas reuniões, depois no portal a gente vai subir essas reuniões, fica disponível para todo mundo. Então, esse é o nosso padrão aqui, a gente grava tudo e aí fica como repositório depois quando vocês quiserem assistir novamente. E após a reunião, a gente tem a pesquisa de satisfação. Aí, nessa pesquisa de satisfação, é muito importante, no final, vocês também conseguirem preencher quais são os temas de interesse, o que acharam dos assuntos, dos palestrantes. Todo esse feedback serve para a gente programar as novas reuniões. Então, aí eu pediria o apoio de todo mundo para poder, no final, fazer essa pesquisa. Ok? Bom, hoje, nosso evento, nossa reunião, a gente tem cases e nosso assunto principal são as integrações de SAP Business One com outros ecossistemas SAP. Aí a gente tem palestrantes de SAP, como o Thiago e o Fernando, e também trazemos dois cases bem interessantes de integração, tanto Business One com e-commerce e aplicação real no agro com Business One também. Aí são duas empresas, Network e Liberale, que também nos acompanham para compartilhar conhecimento. O total da nossa reunião são 2 horas, a gente vai passando por essa agenda. Ok, um ponto que eu queria compartilhar para vocês, para quem não conhece a SUG, eu queria passar rapidamente, como falei desde o início. Nosso grupo é novo, a gente começou em 2020. Muitos de nossos associados, parceiros, clientes ainda não estão tão familiarizados com a SUG, por isso eu queria trazer como um overview rápido do que a gente tem aqui dentro da SUG, quais que são esses benefícios. Então, falando da SUG, a gente é uma entidade sem ânimo de lucro, reúne clientes parceiros SAP, a gente tem todo o ecossistema SAP dentro da SUG, e a SUG é a nível internacional, tá? A gente tem a SUG Brasil e tem a SUG em outros países. Falando um pouco de números, a gente tem associados, mais de 250 associados, empresas que usam SAP, e 50 parceiros que são os implementadores das soluções SAP. Sim? Agora, acrescentando mais tecnologias como o SAP Business One, a gente quer aumentar esse volume de associados dentro de nossa comunidade. A SUG tem SIGs, que são os grupos de interesse. Esses grupos de interesse, por hoje, temos 18 grupos de interesse que estão classificados por solução ou por segmento. Sim? Entre eles, nosso grupo, que é SAP Business One. Assim, existe S4HANA, Cloud, e segmentos como Pharma, Agro. Então, é bem interessante
tem classificação e tem assuntos de interesse bem divididos. Aí um pouco mais para frente eu vou mostrar quais são esses grupos, tá? A gente, dentro da SUG, trabalha com vários eventos, entre eles temos a conferência anual, que foi 2 meses atrás, a conferência anual 2020 foi totalmente virtual. A gente palestrou, nosso grupo, foi a primeira vez que palestramos este ano. A gente leva assuntos de interesse, levamos cases também, aí participa toda a América Latina. É um evento muito importante, onde a gente pretende também continuar levando assuntos e acontece uma vez por ano. Quem é associado tem direito a palestrar ou a assistir livremente todas essas palestras. É uma semana que a gente... Este ano foi uma semana que a gente teve evento e reunião dia por dia, de manhã e à tarde. Temos a SUG Day, também um evento muito importante, e as reuniões de SIG. Cada SIG, cada grupo de interesse, tem reuniões específicas para trazer conhecimento e compartilhar com vocês. Cada uma delas tem como mínimo 4 reuniões, pode ser mais, reuniões para trazer assuntos de interesse, cases, alguns pedidos que vocês mesmos fazem, a gente abre essas reuniões para vocês ir acompanhando. E o portal, a SUG disponibilizou uma plataforma que é o nosso portal, que a gente tem aí dentro do portal todo o repositório de informação, todas as SIGs. Aí nós compartilhamos todas as apresentações, vídeos, tudo que a gente conversa. Estes vídeos das reuniões estão lá no portal. Então, é muito importante vocês conhecerem esse portal e aproveitar ao máximo todo o potencial que tem aí, porque tem bastante conhecimento. Tem outro ponto importante, que vocês também conseguem visualizar não só esse grupo, sino todos os outros grupos. Então, se vocês têm um assunto que precisam visualizar, que tem interesse, por exemplo, de localização, aí podem ir e pesquisar, tá? Então, falando sobre esses assuntos, aí eu queria convidar todos vocês para fazer parte. Nós temos o nosso grupo já criado. Hoje tem um volume já de participantes que estão já dentro do portal, seguindo o nosso grupo, consumindo dessas informações, interagindo também entre eles. Então, todos os benefícios que vocês, como já falei, têm aí, eu gostaria de convidar todos vocês para fazer parte desse portal, sim? É bem importante, a gente vem acreditando bastante em acrescentar também o volume deste grupo, vemos um potencial muito grande, cada vez são mais empresas interessadas na ferramenta. Talvez aí vamos ter, por exemplo, conhecimento de outras empresas que também já passaram por essas implementações que pode trazer muito valor, tá? Então, aí queria passar um pouco mais rápido, não quero tomar aqui muito tempo, mas eu queria mostrar rapidamente para vocês como que é o portal. O portal a gente tem, bastante interativo, aqui entrando no www.asug.com.br, vocês já conseguem entrar. Aí toda empresa que é associada tem livre acesso aqui na ferramenta. Dentro da ferramenta, a gente tem todo o painel de notícias, aqui a gente compartilha tudo que está em vigência, por exemplo, no mercado. Também a gente publicamos aqui de cada grupo, HANA, Cloud, Business One, colocamos também artigos para que vocês possam entrar e consumir dessas informações, tá? Então, aqui na parte de notícias, a gente mantém atualizado essa parte das notícias. Nos vídeos, como eu comentei, a gente sobe todos os vídeos de todas as reuniões. Um vídeo muito importante que eu quero recomendar, esses vídeos aqui são da a gente participou, foi nossa primeira participação na conferência anual, e aqui foram colocados alguns cases muito interessantes de varejo, a gente falou bastante da ferramenta. Aí eu queria, se vocês também têm interesse,
eu queria recomendar este vídeo para vocês também assistir. Aqui estão todos os vídeos de todas as palestras que foram dadas durante essa jornada. Aqui, na parte da agenda, calendário, vocês vão conseguir ver qual é o calendário para hoje, qual é o calendário para amanhã, das agendas que tem marcado durante a semana, escolher alguma data. É importante, por exemplo, tem alguns assuntos de interesse, pode ser para outras áreas da empresa, que a gente pode compartilhar. Tem assuntos como, por exemplo, recursos humanos, o que a gente fala, por exemplo, mais de localização, logística. Então, é bem interessante a gente compartilhar e atualizar essas informações também internamente. Queria passar aqui pela parte dos grupos. Como eu falei, tem todos os grupos e todas as SIGs, muitos deles, a maioria são abertos, alguns que são mais administrativos são fechados, e aqui está nosso grupo de SAP Business One. Nosso grupo hoje tem 16 participantes, esperamos daqui para frente ter muitos mais. Entra, se cadastra e faz parte do nosso grupo. Aqui a gente compartilha todas as reuniões estão aqui, o material vocês também conseguem fazer download do material, se vocês têm assunto de interesse, podem escrever tanto para o painel como para uma pessoa em especial. Aqui, essas pessoas que vocês veem aqui são os que hoje estão já conectados no portal e a gente consegue interagir também entre esses participantes da SUG. Então, eu queria passar assim rapidamente esse recado para vocês. Temos um potencial gigante, aí contamos com o apoio de vocês também para fazer uso dessa ferramenta que temos muito, muito valor, tá? Bom, fechando um pouco, vou passar de novo para a apresentação. Depois, no final, se vocês têm dúvida, a gente pode passar algum material instrutivo, como eu uso e como poderiam já. Só um minuto, porque eu não estou conseguindo ver meu curso. Oi. Agora estão tendo pantalla cheia, né? Bom, aí, passando aqui um pouco quais são esses benefícios, cada vez mais a SUG tem um desafio não só de trazer palestrantes ou interagir com pessoas de TI, cada vez mais empresas estão envolvendo também as outras áreas, como compra, manutenção, vendas, para fazer uso desse material que a gente compartilha, e assim obter alguns benefícios, compartilhar experiências, evitar erros, pegar atalhos. A gente disponibiliza muitas informações ali para que vocês consigam consumir. Aí a gente está com todo esse processo também de construir juntos e agregar valor para as empresas. Então, é isso que a gente pretende aqui com nossa comunidade. Que precisamos para ser parceiros? Aí, para a SAP Business One, a gente já tem bastantes associados. Para a SAP Business One, a gente abriu também uma anualidade especial, entendendo o mercado, entendendo também a posição que a gente tem. Aí, esse valor da anualidade são 2.200. Vocês, com essa anualidade, vocês têm direito a tudo que eu já falei, mais todos esses benefícios que vocês veem aqui, tá? Então, aí, essa parte da associação pode contar também com todo esse conhecimento de todas as SIGs, não só Business One, como eu falei, são 18 SIGs, vocês podem interagir e fazer parte dos outros grupos e também, no caso, entrar em contato ou consumir as informações dos outros. Aqui, estes são os pontos que a gente tem para interação, a plataforma, canais de comunicação, WhatsApp.
Vocês podem entrar em contato com a gente dentro desses canais. E aqui deixo também à disposição esse material, também a gente vai subir lá na plataforma, deixamos à disposição todos os contatos, tanto do grupo, o time que também nos apoia para essa parte também dos eventos, reuniões, a Rose, Orlando, e os contatos da SUG, tá? Bom, queria passar esse rápido overview, eu sei que foi bastante informação, mas eu não queria deixar de passar, é bem importante cada vez vocês estar cientes que temos bastante para compartilhar e vocês também podem aproveitar esses benefícios. Então, passando um pouco pela nossa agenda, aí eu queria convidar o nosso palestrante, o Thiago da SAP, ele vem com uma palestra falando de integração em SAP. Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jennifer, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que a gente vem pregando ao longo dos últimos anos aí com relação à tecnologia para o Business One. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Acho que vocês devem estar vendo a minha apresentação já, né, nesse momento. Legal. Sim. Bom, vamos lá. Meu nome é Thiago, eu sou arquiteto de solução para pequenas e médias empresas na SAP. Então, eu tenho várias funções na SAP. A principal delas é trabalhar bastante próximo aos parceiros de desenvolvimento de soluções especificamente no Brasil, para Business One, mas na América Latina inteira, eu tenho toda a América Latina e eu cuido dos produtos de pequenas e médias empresas. No Brasil, focado nos parceiros de Business One, eu trago para o nosso ecossistema de parceiros. Então, tudo que está acontecendo de novo no desenvolvimento do Business One, as tecnologias que estão emergindo aí do time de desenvolvimento, e não só de Business One, mas também de tudo que acontece no entorno do SAP, né? Então, vocês sabem que a gente tem aí o SAP Cloud Platform, tem muita novidade legal no SCP, e além disso, a gente traz as melhores práticas de desenvolvimento e tecnologias que são de mercado, não só da SAP, mas também de mercado, e como que a gente consegue fazer para que os parceiros entreguem os melhores produtos para os clientes, utilizando essas tecnologias, essas melhores práticas que são trend de mercado, né, no final das contas. Eu sempre gosto de começar minha apresentação por esse slide aqui, que ele aborda de maneira muito legal todos os aspectos do Business One. Então, o Business One ele tem dois modelos de deployment, né? Ele tem um modelo on-prem, que é basicamente o tradicional, desde que o Business One existe, essa foi a forma mais tradicional de deploy do Business One, de instalação lá nas instalações do cliente, gerenciada pelo cliente efetivamente. E a gente tem também o Business One Cloud, que pode ser instalado na nuvem de um parceiro, de um cliente, ou até na nuvem da SAP. Então, a gente tem o nosso deploy na nossa própria nuvem, hosted by SAP, né, a public offer que a gente tem, mas também tem os private offer que os clientes podem optar também, por exemplo, através de algum provider aí de serviço de cloud com o serviço de Business One. Então, a gente tem as ferramentas que permitem o deploy desses dois modelos aqui. Business One, vocês sabem que ele suporta tanto a base de dados da Microsoft, como também desde 2011, 2012, a HANA, e foi o primeiro ERP da SAP a funcionar 100% na base de dados que a gente estava lançando naquela época, né? Então, já há bastante tempo aí a gente tem o Business One disponível na plataforma HANA. E aí, em cima disso, a gente tem o próprio core do Business One, né? Todo mundo compra, todo mundo vende, todo mundo tem que fazer gestão de inventário. Então, todos esses processos de negócio que são básicos para qualquer empresa, eles estão disponíveis no core do SAP, que é desenvolvido lá em Xangai. Uma parte desse core tem localização feita na Bratislava, e isso tudo é mandado para o resto do mundo dessa forma, né? Então, é o que todo mundo, qualquer empresa, precisa de comum para fazer a operação funcionar corretamente. A gente envia nesse pacotinho, que é o que a gente chama de core. Obviamente que isso aqui chega no Brasil, por exemplo, a gente precisa
adicionar uma localização um pouco mais potente. A gente precisa de adicionar requisitos aqui de funcionalidades que são requisitos locais ou que são requisitos de negócio de determinadas verticais. E aí, como é que os parceiros fazem para construir? Então, tem três, basicamente, ferramentas aqui, ou três maneiras, três tecnologias que eles podem usufruir para poder desenvolver as aplicações, né? Então, isso aqui está disponível para parceiro, para cliente, e essas são as tecnologias de integração que a gente vai focar nesse momento, nessa apresentação. Eu vou me focar muito mais na Service Layer, porque ela é a mais recente, é a que traz mais novidades, é a que é mais flexível. Então, a gente costuma dizer que o Business One, desde sempre, ele tem o sucesso que ele tem em qualquer país, justamente pela capacidade e a flexibilidade que ele tem para os parceiros poderem desenvolver as extensões, né? Então, eu preciso de uma vertical para agropecuária, o parceiro desenvolve. Preciso de uma para a área de saúde, o parceiro vai e desenvolve usando essas ferramentas. Então, a gente consegue chegar e ter uma capilaridade muito grande justamente porque os nossos parceiros e clientes conseguem adaptar o Business One para suas necessidades de maneira muito fácil. Eu vou focar aqui na Service Layer para a gente falar mais de inovação e das tecnologias que estão vindo aí. Então, com isso, com essas três tecnologias, a gente consegue atingir o que vocês estão vendo aqui em cima, né? Então, as verticais, que eu acabei de dizer, né? As indústrias desenvolvidas pelos produtos dos nossos parceiros e clientes, as integrações com os nossos próprios produtos, então nós usamos também muitas tecnologias que a gente fornece para os parceiros, a gente também consome para desenvolver as integrações com os nossos próprios produtos, a gente desenvolve produto 100% em cima dessas ferramentas, inclusive o mobile, né? Então vocês vão perceber aí que vocês têm vários produtos mobile para Business One desenvolvidos usando essas ferramentas. E as ferramentas de analíticos. Tem um monte de produto aí que consegue conectar no Business One, extrair as vistas do Business One e conseguem ter uma capacidade de fazer análise das informações e sumarizar isso de uma maneira assim, bastante rápida e bastante fácil, né? Qualquer ferramenta de mercado que consegue ter uma conexão com o Data ou até com a base de dados diretamente, você consegue consumir os dados do Business One e fazer os relatórios lindos, né? O que eu quero focar aqui é na estratégia da SAP. Antes de entrar no detalhe da tecnologia especificamente, é falar um pouquinho da estratégia da SAP. A SAP há 3 anos vem falando de empresa inteligente. O que é empresa inteligente? A gente entende uma empresa inteligente por 3 aspectos principais. Ela precisa ter um core bastante estável, né? Então, o Digital Core, quando a gente fala aqui em cima Digital Core, a gente está falando do B1 nesse caso, né? Então, você precisa ter um RP estável que consiga te entregar as funcionalidades que você precisa e que consiga ter as flexibilidades para você adaptar tanto os seus processos quanto o próprio sistema para que tudo isso ande de uma maneira bem fluida. Essa é a primeira parte principal, né? Eu preciso ter um RP então para fazer a gestão da minha empresa. Isso não é suficiente para ela ser uma empresa inteligente. Ela precisa de dois mais aspectos, 2 pontos que são bastante importantes. O segundo é uma plataforma digital. O que é a plataforma digital? É uma plataforma que te permita desenvolver e ter flexibilidade para inovar, né? A gente não pretende que as inovações todas ocorram dentro do core, né? O core é algo estável, é algo que a gente pede para manter o mais limpo possível com as customizações e com as alterações mínimas para poder atender aquelas necessidades do processo de negócio principais. Mas o que é inovação e tudo aquilo que tem que mudar muito rapidamente, que você precisa ter uma adaptação muito rápida para o mercado, a gente pede que isso seja feito na nuvem. Então você precisa ter uma plataforma para trabalhar nisso. E, obviamente, tecnologias inteligentes, né? Então, quais são as tecnologias de machine learning que você vai usar, de IoT, como que você vai extrair dados de sensores, compilar isso e fazer com que isso converse com o seu ERP. No final das contas, a gente precisa desses 3 fatores principais aqui, desses 3 componentes para que uma empresa seja efetivamente inteligente. E esses 3 fatores têm que se conversar, né? Então eu preciso ter agilidade nessa camada aqui da plataforma digital e das tecnologias inteligentes, conectado com o meu core, que é estável, né? Então, basicamente, eu tenho um core estável, eu tenho a parte que é flexível, que está na nuvem, e ali é onde eu faço a iteração para poder dar flexibilidade e gerar versões acumulando as minhas inovações que eu venho entregando, que eu preciso entregar para a minha operação. Um ponto que a gente percebeu há 2 anos que faltava nessa estratégia era justamente a experiência do cliente, né? E aqui é interessante uma pesquisa que a gente fez, a Qualtrics fez, uma empresa que a gente adquiriu em 2018,
que 80% dos donos das empresas, os CEOs, fundadores de empresas, eles acreditavam que eles forneciam serviços e produtos excelentes para os seus clientes. Mas quando a mesma coisa era perguntada para os clientes dele, só 8% concordavam com ele. Então aqui a gente percebeu que existia um gap muito grande entre a percepção do dono que estava provendo o serviço ou produto, ou entregando o produto, e daquele que estava consumindo o produto entregado por ele. Então, isso é um fator importante, tem que ser entendido por que existe essa diferença tão grande, e esse gap tem que ser fechado para que a excelência realmente ocorra e que o cliente efetivamente sinta aquela experiência que o cliente, no final das contas, a gente quer entregar, o dono da empresa quer entregar. E aí a gente reformulou a estratégia, não só aqueles 3 pilares que a gente viu anteriormente, mas entrou também o X-Data. Então eu não estou falando só de inovação e de dados operacionais, mas eu estou falando também de experiência do meu cliente. Né? O que ele sente? Eu preciso pegar esse dado, eu preciso trabalhar isso na nuvem, junto com todas as inovações que eu faço, para poder integrar na minha operação, para isso ter uma ação. Né? Que ação eu vou tomar baseado naquela experiência do meu cliente? O que eu vou fazer para melhorar? Então, qual é a minha decisão, meu processo de decisão, ele passa por analisar efetivamente o que está acontecendo na ponta com o meu cliente. Tudo isso tem que estar integrado para que a gente entenda que essa empresa é efetivamente uma empresa inteligente. No final das contas, e falando um pouquinho mais de tecnologia, a Service Layer é quem permite, é o componente do Business One que permite com que a gente faça as integrações, tanto da experiência do cliente, quanto dessa capa ágil que eu estava falando anteriormente, das inovações, aonde que acontece a inovação, para que isso seja conectado no Business One. É a Service Layer que permite tudo isso. Então, do lado esquerdo desse slide, você vê o sistema de inteligência, a camada ágil, a camada flexível, que permite com que eu inove sem romper ou sem parar a produção efetivamente, dos meus processos, né, da minha empresa. A minha empresa não para por conta do que acontece de inovação. Eu consigo fazer diversas iterações, inovar, integrar essas inovações no meu core sem parar efetivamente, por exemplo, um faturamento. Né? Eu não vou inserir aqui um bug que vai parar o meu faturamento. Eu consigo ter essa agilidade e aqui do lado direito eu tenho a estabilidade. Então, a Service Layer é a camada que permite com que os dois lados se comuniquem e que haja essa certa flexibilidade para que não seja algo muito rígido, muito flexível, a ponto de quebrar, que um quebre o outro. Né? Então essa é a estratégia. O que é a Service Layer no final das contas? Service Layer nada mais é do que o conjunto de todos os objetos de negócio do Business One expostos numa camada de serviços, de web services. Tá? Então a gente pegou todos os processos de negócio que tem no Business One. Vamos colocar um exemplo. Pedido de venda. Eu quero colocar um pedido de venda, mas eu estou fora do Business One. Eu estou aqui numa aplicação no meu mobile, eu estou com o meu vendedor na rua e ele quer colocar um pedido de venda, mas ele não está com o mobile, ele não está com o RP aberto no smartphone dele, ele está com uma aplicação X qualquer que eles usam lá no campo. Legal, essa aplicação pode se comunicar através do Business One e colocar um pedido de venda no Business One usando o objeto de negócio pedido de venda. Né? Então ele chama esse objeto de negócio chamado pedido de venda, e esse objeto de negócio cria, seguindo todas as regras de negócio, né? Todas as restrições que existem, vai seguir todo o processo normal, como se ele estivesse colocando na tela, e vai efetivar essa transação no Business One. Tá? Então isso permitiu a Service Layer em 2012, quando a gente disponibilizou na versão 9.1, ela flexibilizou demais o desenvolvimento do Business One. Antigamente, a gente só permitia, então, desenvolvimentos dentro do Business One, adaptações internas no Business One. Quando chega a Service Layer, a gente consegue escalar todos esses desenvolvimentos e permite com que o Business One seja efetivamente um produto muito mais moderno, né? Porque nós mesmos, dentro da SAP, começamos a fazer uso da Service Layer para fazer desenvolvimentos muito mais modernos do que é. O Business One é conhecido também mundialmente pela sua interface, né? Hoje, já obviamente, a gente já tem muitos anos aí, mais de 20 anos, Business One, mas o Business One ganhou muitos prêmios até pela sua interface lá atrás, né? Então, imagina o Business One comparado com o R3 há 15 anos atrás. O Business One dava show, ganhava muito prêmio. E isso foi motivo. Mas, obviamente, que vai passando o tempo, a gente vai ficando obsoleto e a gente precisa de modernizar tudo isso. E a Service Layer permitiu, de certa maneira, com que não só a SAP, mas os parceiros desenvolvessem produtos muito mais avançados, né, e modernos. Aqui a gente tem uma das características principais dela, que é justamente a escalabilidade e a alta disponibilidade. O que é escalabilidade? Eu posso ter aqui N
N usuários colocando pedidos, por exemplo, dentro do Business One. Desde que eu tenha isso efetivamente dimensionado para aquela carga de trabalho que eu preciso, ele consegue fazer o processamento. Então, na ponta direita aqui, a gente tem o HANA, né, do Business One. O Business One rodando com o HANA. A gente sabe que o HANA tem um throughput enorme, mas se eu entrar aqui com um canal simples, o poder de paralelização do HANA não vai ser consumido. Eu entro com um canal simples e ele não vai ser consumido. Então, a Service Layer permite com que a gente entre com N canais aqui, para poder realmente tirar proveito da capacidade que o HANA tem de processamento. Então, a Service Layer conta com um Load Balancer, que recebe todas as requisições dos clientes e distribui isso nos nós. Então, você pode colocar aqui, dependendo da quantidade de memória que você tem naquela instância que você está instalando a Service Layer, você consegue fazer o deploy de N nós. E esses nós são justamente os nós que contêm as regras de negócio que vão processar e fazer a conexão ODBC com o HANA efetivamente, né? Então, essa é mais ou menos um fluxo bastante alto nível do que acontece na Service Layer. Quero mostrar para vocês um exemplo que eu desenvolvi bem rapidinho aqui. Uma das minhas responsabilidades junto com o time é desenvolver protótipos e entregar isso para a comunidade, tanto para parceiro quanto para cliente, para que eles vejam como que isso é feito, né? Efetivamente com a mão na massa, o código, enfim, como eu me conecto com a Service Layer, como é que a gente consegue fazer isso. Esse é um exemplo onde eu conectei o Qualtrics com o Business One. Então, toda vez que alguém dava uma nota de satisfação muito ruim lá na ferramenta de satisfação, na pesquisa de satisfação, isso integrava no Business One aqui como uma atividade. Então, entrava como uma atividade para alguém tomar uma ação lá no CRM do Business One, né? Então, aqui eu tenho a simulação de alguém entrando no sistema na pesquisa de satisfação e dizendo, olha, muito ruim, não gostei e precisa melhorar muito, né? E essa pessoa manda isso. Isso vai cair lá na ferramenta de satisfação, na pesquisa, mas em real time, ou seja, naquele momento eu já fiz um trigger para um endpoint que vai receber aquela pesquisa de satisfação, analisa que é uma nota muito baixa e já vai cair dentro do CRM do Business One, dizendo, olha, alguém aqui não gostou efetivamente do que está acontecendo e eu acho melhor a gente tomar alguma iniciativa, né? O que está acontecendo? Vamos entrar em contato com esse cliente, vamos... Enfim, aqui a gente pode tomar N medidas, a gente pode ter estatísticas no final do dia de o que está acontecendo, como essas pessoas reagiram, e como é real time, eu posso efetivamente trabalhar essa integração. Então, a Service Layer trouxe essa flexibilidade que vocês estão vendo aqui, uma integração muito simples e permite com que os clientes tomem efetivamente decisões muito rápidas, né? Para quem tiver curiosidade e quiser ver o código, né, eu disponibilizei aqui no GitHub, então entra lá no GitHub, esse aqui é o meu repositório central e esse repositório XO é justamente o que eu implementei, aonde eu implementei essa integração. É um Node.js muito simples aqui, tá, gente? Com um módulozinho do Business One Service Layer, para vocês verem. Então, eu simplesmente aqui o que eu faço é ir lá no Qualtrics, pegar os dados dessa survey e colocar no Business One através da Service Layer. Bem simples, só para vocês entenderem essa integração. Uma outra interessante é a da Alexa, né, que a gente fez já há algum tempo, fez muito sucesso essa aqui. Eu vou botar esse aqui para vocês, deixa eu só posicionar aqui direitinho e colocar esse vídeo aqui para vocês poderem ouvir. Abre o salve. Sou sua assistente virtual empresarial. Como posso ajudar? Preciso comprar material. Devo comprar tinta, papel para impressora ou pendrive? Papel. Tá. Quantos pacotes você precisa? 2 pacotes. Precisa mais alguma coisa? Não. Seu pedido com o número 1272 foi corretamente gravado. O valor total da compra é 259,8 €. Então aqui é muito simples, né? Também é outro modelo que a gente fez aqui de Service Layer, consegue observar o poder que a gente tem de integração, né, com a Service Layer e fazendo com que esse mundo de tecnologias inteligentes consiga efetivamente. Então, te dá uma flexibilidade muito grande. Saiu uma tecnologia nova no mercado, quer fazer uso dela, integrar e entregar valor para os teus usuários, para os teus empregados, para os teus clientes, isso é muito rápido de ser feito com a Service Layer. Eu queria mencionar aqui também rapidamente o Cloud Platform Integration.
a gente tem um middleware também disponível dentro do nosso Cloud Platform que permite com que você desenhe fluxos de integração, e aqui eu estou falando mais de um robô nesse caso, né? Não é o desenvolvimento efetivamente de uma aplicação, mas mais de um fluxo de integração. Então, conecto numa ponta alguma aplicação, algum legado, algum web service de governo, por exemplo, consigo conectar, tem conectores para as redes sociais, e eu consigo integrar isso com o Cloud Platform Integration, gerar um fluxo de transformação dessa informação e chamar a Service Layer no Business One para poder integrar esses dados. Então, pensem em replicação de dados. Cada vez que acontece uma coisa, um parceiro de negócio de vocês querem fazer, disparar uma ação dentro do Business One, isso é possível através do SCP Integration, tá? É o CPI. Isso aqui é bem interessante, tem pacotes já prontos aqui no API Business Hub, depois quem tiver curiosidade entra lá para dar uma olhada também. Falando mais do tradicional agora, eu tenho aqui alguns minutinhos ainda, falando um pouquinho do tradicional que sempre teve disponível no Business One, e agora eu já saio do cloud e venho mais para o on-prem, né? Então aqui eu estou falando mais de tecnologias tradicionais, on-premise. O Integration Framework é um robozinho. Eu estou ouvindo um ruído, gente. Não sei se tem alguém aí no. Abriu o microfone, mas está um ruído bem forte aqui. Deixa eu só procurar aqui dar um mute, porque. Jennifer, se você puder me ajudar, obrigado. A gente tem o Integration Framework e o SDK, né? Então a gente já falou do Service Layer, vamos falar do Integration Framework e do SDK. O Integration Framework é um robô também, como aquele que eu falei do CPI. O CPI está na nuvem, o BillNI, que é o Integration Framework, ele é mais on-prem, ele é para ser instalado realmente nas instalações onde estão o Business One, né? Então ele permite com que você tenha exatamente as mesmas capacidades lá de conexão dos seus colaboradores, dos seus parceiros de negócio, de aplicações desenvolvidas por terceiros, de ambientes ou sistemas legados, e fazer com que isso seja conectado no Business One. Então, tomo informação de um lado, transformo e gravo dentro do Business One. Essa é uma estrutura que a gente tem com os componentes, né? O Integration Framework ele pode ser instalado numa máquina separada do Business One, ele é um componente que trabalha totalmente e pode trabalhar totalmente standalone, e ele se conecta com o Business One através da Service Layer e da DI API. Né? E existe um Event Sender também, que ele instala e consegue escutar tudo o que está acontecendo aqui na base de dados do Business One e consegue disparar os cenários de integração que você tiver desenvolvido. Mesmo formato, recebe aqui informação, transforma a informação XML aqui dentro do fluxo e devolve isso ou para o Business One ou grava em algum outro serviço de conexão. E, obviamente, e finalmente, o SDK, super tradicional, desde basicamente sempre ele existiu, que é o desenvolvimento para adaptação, por exemplo, das telas do Business One. Quero alterar a tela do Business One, quero alterar um processo, um fluxo de negócio, eu tenho a DI API e a UI API. A UI API para desenhar minhas próprias telas ou alterar as telas do Business One, e a DI API para poder fazer a interface que eu preciso com a base de dados, né? Então a DI API tem todos os objetos de negócio, assim como a Service Layer. Então os objetos de negócio que estão expostos na Service Layer também estão expostos aqui na DI API. Mas obviamente a DI API não está exposta para a internet, né? É um componente interno que é para ser usado dentro aqui do SDK com a linguagem de programação com Component Object Model, ou seja, .NET. Né? Então aqui dentro você programa .NET para poder desenvolver o seu módulo, a sua aplicação, alterar aqui algum desenvolvimento que você precisa, alterar telas do Business One e fazer a conexão com o servidor. Trabalha no client, tá? Então tudo que você desenvolve no SDK ele vai estar rodando efetivamente na máquina do usuário, no client, não lá no server. A gente tem a DI Server, que permite, na verdade é um web service aqui também, que é um SOAP web service, não tem todos os componentes da DI API e da Service Layer, tá? Tem menos objetos de negócio expostos para ser consumido, mas é bastante interessante e expõe esses objetos em formato SOAP, né? Então a gente usa o protocolo SOAP para poder se comunicar com o Business One. Então aqui é muito interessante para fazer carga massiva, para poder fazer processamento em lote, monta aquele XML, aquele envelope, manda para a DI Server e ela processa isso no Business One, tá? Isso roda no servidor. Esses aqui são componentes mais tradicionais. Não quero mais entrar em mais detalhes, eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui o que precisava cobrir para esse que eu tinha planejado.
E eu vou abrir para perguntas, não sei se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma consulta. Esse aqui é meu contato lá no Twitter, quem quiser pode me seguir lá e eu sempre publico as coisas que a gente está fazendo no nosso grupo de Solution Architects. Muito obrigada, Thiago. Muito interessante essa palestra. Vou seguir você. Bom, pessoal, a gente abriu o chat para vocês compartilharem aí as dúvidas. Aí, por favor, quem tiver dúvida, pode compartilhar aí. No final, a gente vai abrir para perguntas. Por enquanto, aí eu gostaria de convidar os nossos próximos palestrantes. Aí, eu gostaria de convidar aqui o Rossano e o Mauro. Aí eles vão tratar a parte de integração Business One com e-commerce. Aí, Casey, de Rich IT, bem-vindos. Bom dia. Obrigado, Jennifer. Bom dia. Bom dia, Jennifer. Obrigado. Imagina. Bom, aí gostaríamos de escutar vocês. Aí vocês têm um case bem interessante na parte da integração de Business One com e-commerce. Exatamente. Bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, obrigado, Jennifer, e aos demais organizadores pela oportunidade de estar participando com vocês. É muito rico a gente poder fazer essa troca de experiências aí e de vivências, né, ao longo da caminhada junto com o B1, com a SAP Business One. O case da Bringit, né, que a gente vai falar um pouco aqui, ele é muito interessante porque ele é emblemático e nesse momento em que a gente passa agora, ele tem uma intensidade maior, né, se dá para dizer assim. A Nord, né, então quem seria a Nord? Eu já estou compartilhando tela com vocês, acho que está tudo ok aqui, vocês estão acompanhando? Sim. Legal. Então vamos lá, quem é a Nord, né? A Nord ela foi criada, né, a empresa foi criada pensando no mundo B1, né, então no mundo SAP Business One. E é até um pouco redundante falar, mas no DNA dela, né, já tinha essa característica de trabalhar dentro dessa sistemática do ecossistema. E o que ela fornece, né, o que ela traz para o mercado, então ela fornece soluções completas para o e-commerce, né, então com o objetivo sempre de escalar a operação das empresas, e principalmente, né, a questão do SAP, ela faz a implementação também do ERP, com os consultores, né, especialistas, e sempre focado no e-commerce. É importante observar que a concepção da Norden, né, desde o princípio, foi sempre trabalhar muito a questão da escalabilidade e, principalmente, voltada ao e-commerce, né? Então, você ter uma especialização de nicho e uma característica que desse para o mercado o entendimento de você poder evoluir, né, ou garantir à empresa que ela tivesse um crescimento sustentável e com tranquilidade, né? Eu vou passar a palavra para o Mauro, que vai contar um pouco da história da Bringit aí, e desse case aí para a gente. Olá, bom dia, pessoal. Então, como o Rossano estava comentando aí na apresentação, a Bringit é uma empresa nacional, ela é focada na parte de e-commerce para produtos de notebook, então nós somos o principal player do mercado atualmente na parte de e-commerce de produtos para notebook, principalmente atuando com corporate, revendas, consumidores finais. Então, esse é o grande mote do que a gente está fazendo hoje. Toda essa operação, tudo que você fala em relação a e-commerce, ela é um grande desafio. Então, hoje nós temos aí, em função até da característica da pandemia, todo mundo recluso em casa, com esse distanciamento social, isso fez com que a gente acelerasse algumas coisas. E aí, nós, da Bringit, temos aí a oportunidade de estar fazendo parte desse mercado, e para que isso aconteça, nós tivemos que contar aí com algumas soluções e alguns pontos que a Nord nos trouxe. Então, a empresa ela foi fundada em 2009, nós somos uma empresa paranaense, e desde a sua concepção até o momento, sempre foi voltada a prover todos os nossos serviços, todas as nossas operações sustentadas em tecnologia, em cuidados de processo.
E com isso nós fomos evoluindo de 2009, principalmente, que foi um marco para nós, até 2014, aí, nós fomos evoluindo com a nossa operação e identificando algumas situações que colocavam mais desafios nesse tipo de operação. O e-commerce, ele tem como característica muito a escalabilidade, esse ponto que o Rossano comentou aí. Esse é um grande desafio que a gente enfrenta todos os dias, é escalar a nossa operação de uma forma sustentável, de uma forma baseada em processos, qualidade, porque o e-commerce, ele depende muito dessa questão da velocidade, de você entregar rápido, de uma forma justa, dentro de um preço competitivo. Então, toda essa operação, ela vai te trazendo alguns desafios onde você não pode ter, a partir de um momento, situações onde você está tendo muito controle paralelo, você não está tendo um repositório de informação que você consiga utilizar isso para uma decisão corporativa, para orientar isso com a estratégia que você definiu. Então, toda essa sistemática e toda essa operação, ela começa a ganhar um volume muito rápido, e aí a gente foi identificando que precisávamos ter um apoio adicional para enfrentar esse mercado. Em 2014, quando tivemos esse ponto de convergência, onde nós tínhamos, por exemplo, 120 notas fiscais sendo realizadas por dia, e isso demandava um esforço enorme de recursos humanos, sem a certeza que isso estava certo no primeiro momento. Existia muito retrabalho de recálculo de imposto, porque cada marketplace que nós estávamos inseridos, ele tem uma regra diferente, e aí, tendo também que cumprir o SLA acordado para cada marketplace, isso ia nos trazendo um volume de atividades, um volume de trabalho muito grande, sem contar da segurança da operação. Então, nesse momento, a gente começou a procurar um RP, identificou que essa necessidade, e a Nordware apareceu para que a gente pudesse, em conjunto, identificar as melhores soluções. O grande diferencial aí é que, como a Nordware já tem muita experiência nessa questão do e-commerce, eles não trouxeram só a solução, né, só um software, só o RP, eles trouxeram uma solução completa. Então, nós começamos a atuar com esse trabalho conjunto nessa implantação. Ela foi uma implantação que foi bastante desafiadora, porque nós não podíamos parar. Qualquer momento que você tem uma operação de e-commerce, você não pode paralisar a sua operação, diminuir os seus SLAs de atendimento, mas você tem que ter essa segurança na implantação. A Nordis nos trouxe isso com a experiência que eles tiveram. Conseguimos fazer essa implementação aí em aproximadamente 7 meses. Foi muito uma relação de muita confiança entre as duas partes, porque em vários momentos a gente teve que fazer algumas operações em paralelo, garantir algumas ações, mas isso nos trouxe uma segurança que foi fundamental para esse crescimento. Se quiser passar, por favor, Rossano. E aí, diante dessa situação, o que nós tivemos? Nós tivemos aí, junto com a Nordware, não só a implantação do RP, mas a implantação de vários outros produtos que nos ajudam nessa escalabilidade e nessa rotina dentro do e-commerce. Então, quando a gente coloca um cenário antes dessa implementação, antes da utilização da adoção do RP, nós tínhamos aí uma grande quantidade de softwares que nós utilizávamos para fazer as nossas rotinas de controles. Nós tínhamos vários controles paralelos em planilhas, em algumas outras ferramentas. O Marketplace é uma constante a mudança de algumas rotinas e de algumas práticas na relação com a área de vendas, e isso nós tínhamos que fazer essa atualização na mão, principalmente quando a gente fala em checkout, a gente tinha que fazer uma conferência de regras tributárias, e com a adoção do sistema, a gente conseguiu ganhar a escala, porque todo esse checkout ele já vem automatizado, ele já vem calculado, a gente já tem hoje um produto na nossa linha de expedição com a etiqueta do próprio Marketplace, e cada Marketplace tem a sua característica diferente de um para o outro. Então isso, o próprio sistema ele lê e ele entende, ele nos entrega isso de uma forma mais amigável. Você tem também essas rotinas
que parecem ser simples, mas é uma mudança, às vezes, de uma transportadora, uma integração para fazer a entrega para um cliente, é um cliente corporate que tem uma característica diferente na sua emissão da nota ou no seu contexto de negociação. Tudo isso vai nos trazendo eficiência, segurança, para que a gente possa fazer com que a nossa operação ela flua, ela tenha fluidez e ela passe de uma forma mais adequada. Eu lembro muito que no começo da Norder, quando eles começaram a olhar nosso processo, olhar a nossa rotina, eles têm como um mote, eu acho que é muito bacana isso, eles dão muita segurança, é que eles olharam e falaram assim, pô, eu acho que a gente pode fazer isso melhor. Então isso é uma crescente dentro da nossa parceria e a cada momento eles nos trazem algumas soluções e é sempre com esse mote, assim, eu acho que a gente pode fazer melhor. Então você vê como a parte de cálculos de impostos, aqui hoje no Brasil, acho que é um desafio para todos nós que temos empresas, que estamos atuando no mercado, e isso nos dá uma segurança muito grande. Então a gente sabe que hoje, não só na questão do erro, mas é saber se a tributação está correta ou não, se a gente está cumprindo as obrigações conforme a legislação prevê. Então tudo isso faz com que tenhamos aí uma oportunidade de fazer esse ganho, essa escalabilidade de uma forma sustentável, que é isso que é o mais desafiador. Para se ter ideia, que quando a gente fala a questão de números, eu acho que quando se tem uma operação dessa, é o que muita gente começa a olhar. Nós tínhamos, na época antes do RPI, uma emissão de 120 notas fiscais por dia. Isso eram recursos humanos adotados aqui de 3, 4 pessoas fazendo essa operação. E com essa mudança a gente começou a ter alguns ganhos legais. Então, por exemplo, hoje todo o nosso acompanhamento financeiro, ele já nos dá a segurança, a informação, ele já nos traz o balanço de uma forma mais clara, isso ajuda também no poder de decisão, nas negociações que nós temos, tanto com eventuais fornecedores ou com alguma outra empresa. Então, isso nos dá uma segurança de realizar uma negociação baseada em dados e informação. Quando a gente fala da cadeia de suprimentos, então toda a informação que nós temos hoje ela é tão atualizada e tão adequada que ela nos dá uma oportunidade de negociação com os nossos fornecedores, de ganho de escala, de forecast junto a fornecedores que nos garante algumas negociações diferenciadas e também uma participação no mercado muito maior. Quando a gente fala na integração de sistemas, a Norder nos trouxe algumas soluções quando se fala. Você quer acompanhar? Deixa eu transmitir isso aqui. Ver se... Olá. Opa. Alô, pessoal, acho que abriu o microfone aí, pessoal. Só um minutinho que eu vou colocar todos no mudo. Você abre o microfone de novo, por favor, Luciano? Ok. Vamos lá? Prontinho. Ok. Então, voltando. Então, quando nós falamos na parte de segurança, nessa integração de sistemas, então a Norder nos trouxe alguns produtos que nos dão uma condição muito adequada em relação ao controle, por exemplo, WMS hoje, que nós utilizamos, que foi apresentado e foi implantado pela Norder, ela faz toda uma integração automática com SAP Business One, que nos dá uma oportunidade de fazer todos os controles de conferência, emissão e expedição de uma forma rápida e também personalizada para cada marketplace. Então, para cada sequência da nossa operação, isso nos dá uma condição muito oportuna. Quando eu estava falando de notas, para vocês, se vocês lembrarem, a gente estava falando que a gente tinha lá uma produção, ou a condição de fazer 120 notas por dia. Hoje a gente atua com, em média, 1.200 notas fiscais por dia. Com a pandemia, a gente já teve a oportunidade e estamos tendo uma crescente, então nós fazemos hoje 2.400 pedidos por dia, em média de 5.000 itens, utilizando somente 9 pessoas. Nós tivemos um benchmark há pouco tempo com uma outra empresa que faz também marketplace, e-commerce, e eles têm hoje aproximadamente 5.000 pedidos e eles utilizam 45 pessoas na operação. Se eu tivesse, e vou ter a oportunidade de fazer isso agora, dentro em breve, então eu com o mesmo número de 5.000 pedidos dia, eu vou ter uma proporção de 18 pessoas na minha operação. Tudo isso, então, ele reflete aquilo que a Norder me prometeu lá no começo, que é uma operação customizada, uma operação eficiente, dentro dos parâmetros de segurança e me dando a oportunidade de escalabilidade. Para vocês terem ideia, agora, quando a gente enfrentou essa pandemia,
Para nós tivemos um acréscimo de 40% no nosso volume de pedidos, e isso refletiu na cadeia de toda a empresa, desde a área de suprimentos, de buscar esses produtos, desde a hora, no momento da expedição e os contratos, com todos os nossos stakeholders, e a gente conseguiu enfrentar isso sem maiores problemas. Então, hoje, um acréscimo de 40% num período muito curto, eu não precisei ter novos recursos humanos para poder fazer essa operação fluir de uma forma adequada. Todas as nossas operações elas aconteceram dentro dos SLAs acordados, sem maiores problemas. Até o pessoal da Norder vem a cada momento, pela experiência que eles têm no e-commerce, com esse mote de acho que podemos fazer melhor sempre, eles nos trouxeram algumas vantagens. Por exemplo, alguns produtos novos, tipo o chatbot, para nós é uma ferramenta que vai nos ajudar muito, ela já responde por 18% das perguntas que a gente tem recebido no Marketplace. Então, com relação a Brinkt, basicamente é isso. Eu acho que esse é um ponto, eu fico à disposição aí para a gente conversar. Como eu estava falando, somos hoje o principal player do mercado, temos toda essa ação junto ao mercado de corporate, revendas e consumidores finais, e esse é o ponto que eu tinha para apresentar para vocês. Rossano, acho que é contigo agora. Muito bom, Mauro. Obrigada. Um case muito interessante. Interessante saber esses números. E agora, com toda essa situação da pandemia, imagino que o benefício foi bastante, né? Foi bem desafiador. Aqui chega uma dúvida para Rossano e para Mauro. Esse projeto de vocês é com S4HANA, HANA ou SQL? Como foi essa implementação? É um projeto de HANA, né? Um projeto de HANA e, enfim, a gente já iniciou esse projeto pensando no HANA, né? Tratando aí com esse banco de dados. Ah, que bom. Aí, linkando um pouquinho com a palestra do Thiago, as integrações também foram com esse service layer que o Thiago falou também, né? Exatamente. O case da Brinkt, até dando continuidade aqui ao que o Mauro falou, né? Foi um case muito interessante na história da Norder, porque o que eles estavam buscando no mercado, né, de uma certa forma, o que eles demandavam, tinha muita aderência com o que a Norder estava colocando no mercado, né, tanto como produto como como solução de integração. Então, eles estavam numa crescente, né, eles vinham numa crescente aí acentuada nas vendas pelo mercado eletrônico, né, as vendas eletrônicas, e os gargalos começaram a aparecer. Né? Então, o Mauro sinalizou ali, em algum momento, né, começaram a surgir as dificultações, né, e quando eles aparecem, você tem um risco grande de perda de reputação. E aí você fica numa situação, né, em que você precisa atuar de uma forma rápida e pontual, mas que sem ferramenta adequada você não consegue sair do lugar na velocidade que você gostaria, né. E vale sempre lembrar, nesse caso do mercado eletrônico, que a reputação é um processo de longo prazo, né? E nesse meio tempo você pode estar perdendo negócios e nem estar sabendo que está perdendo negócios ali, né? Exatamente. Muito interessante. Adorei. Agora eu vou querer implementar também aqui. Eu tenho 2 slides ainda, Jennifer, eu vou só dar continuidade aqui para finalizar. Tá bom. Mas é um overview, né, de tudo aquilo que o Mauro, de vista prático e em nível de produtos, né? No primeiro momento, a Norder fez uma análise, né, um mapeamento dos principais canais de venda por onde a Brinkt estava atuando, e aí foi utilizado o Platts, que é essa ferramenta, né, que eu estou apresentando aqui, algumas features, né, algumas funcionalidades como principais, mas basicamente o Platts permitiu a eles, deu a chance e tranquilidade deles poderem crescer aí 10 vezes, né, a volumetria saindo de aproximadamente 100 pedidos por dia para 1.000, ou 120 notas emitidas, né, para 1.200. Então, você crescer 10 vezes com tranquilidade não é algo assim tão simples e natural, né? Então, o Platts foi a ferramenta que a gente utilizou para dar essa escalabilidade para eles. Outro ganho, né, que eu gostaria de sinalizar ali, é que hoje, por exemplo, no tempo atual, a Brinkt está gerenciando simultaneamente mais de 2 milhões de anúncios.
Então, ali à direita tem um print, né, de uma tela, de uma das telas de onde um pouco mais à direita, lá você tem 1.800.000, quase 2 milhões de anúncios. Isso simultaneamente, né. Paralelo a isso, nós aqui da Norda, né, tratamos a questão também da loja própria da Brint, né, então eles têm um domínio próprio, né, o site da Brint, efetivamente, e para isso a gente utilizou a ferramenta BAN, né, que faz a integração entre esses pedidos da loja própria para dentro do B1, né, e também tiveram um ganho considerável aí na questão dos tratamentos dos dados financeiros, que é o que o Mauro comentou ali, que é bem um dos valores dessa ferramenta, que é o que? A questão de você trabalhar com a modelagem fiscal do B1, né? Então, o BAN ele tem essa característica, né, de fazer esse depara e de colocar uma alta volumetria para dentro do B1 de uma forma consistente e segura, né? Os ganhos ali, no caso da Brint, foram aí mais de 120 mil horas de economia no time financeiro, né? Então, teve um saving grande aí financeiro, né, de redução, e basicamente 1 minuto para a criação de cada pedido, né? Então, uma celeridade bem interessante na operação. E por último, né, mas não menos importante, o Rotter, que no caso ali da Brint, que é uma operação logística puxada, né, vamos dizer assim, foi a ferramenta que deu a eles essa escalabilidade com segurança também, né? Então, foi através do Rotter que eles puderam ter essa agilidade de segurança aí, de vazão, né, de pedidos, e uma ferramenta que faz desde o picking e o packing, né, até o processo de despacho ali. Acho que o grande valor, um ganho que ele trouxe para a Brint foi a questão dos pedidos, né? Hoje eles trabalham aí com basicamente 1.800 a 2.000 pedidos separados por dia, e se você for pensar num dia de 10 horas, a gente está falando aí de 180 pedidos por hora, né? Ou seja, 3 pedidos por minuto. Imagine a cada 20 segundos você está processando um processo de recebimento do pedido, separação do produto, conferência do produto, embalagem do produto, né, com toda o atendimento ali de necessidade de etiquetagem, próprio canguru, toda essa parte burocrática e logística, né, para disparar esse produto já com código de remessa para o consumidor final. Então, enfim, são ferramentas que a gente colocou à disposição da Brint e que tivemos um sucesso aí nesse case, né. O kit foi completo ali com eles, a gente costuma dizer assim, e o resultado acompanhou, graças a Deus ele foi eficaz, né. Em resumo é isso, pessoal. Dúvidas? Jennifer, e pessoal, eu acho que mais do que os números, mais do que o que foi exposto aqui, é o reconhecimento do consumidor. Hoje nós somos finalistas do prêmio Reclame Aqui, nós somos das empresas finalistas, e isso é fruto, além de todo o trabalho exercido, também desses controles e desse suporte de tecnologia que nós estamos tendo. Que interessante, é muito bom, gratificante também, quando a gente tem não só a parte do retorno do investimento, sino também o reconhecimento, né, que a solução acompanhe também esse trabalho. Bem interessante, muito, não conhecia, mas foi muito, muito gratificante conhecer o case de vocês. Obrigada aí, Mauro, obrigada, Rossano. Obrigado a vocês aí. Depois a gente vai compartilhar aí esse material, quem quiser também consumir essas informações aí ficam também à disposição de todo mundo, tá? Bom, eu gostaria então de convidar agora no painel, a gente traz aqui também uma palestra do Fernando Cunha, ele é da SAP, ele vem para falar da integração do LGPD e versão 10. Fernando, seja bem-vindo. Fernando? Acho que é... Tá no multifer, eu acho. Ele está com problemas, ele saiu agora da call. Vamos ver se ele vai retornar. Se não, aí damos sequência no outro case e quando o Fernando voltar, a gente chama ele para então essa palestra. Bom, vamos então dar continuidade com o próximo case. A gente trouxe aqui também o case da Ouro Verde, né? Tudo que é aplicação real no agro com SAP Business One.
Só um minutinho que o Fernando está entrando. Vamos ver se vai funcionar. Alô? Fé? Alô? Vocês me ouvem? Agora. Desculpa. Imagina. Eu não estava no mute, mas acho que alguma probleminha na minha conexão Bluetooth aqui com o headset me deixou mudo. Então, desculpe Tá aqui bom. pelo pequeno probleminha. Muito obrigado aí pela chance de participar aqui dessa sessão. Tá, então seja bem-vindo, Fé. Bom, você hoje vai falar da parte da integração do LGPD e versão 10. Então, ficamos aí. Exato. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok. Então, pessoal, muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Cunha e eu sou responsável aqui dentro do Business One, né? Faço parte de uma equipe no Business One onde nós somos especializados na solução. Então, tanto com novas funções, então eu trabalho muito na parte funcional do Business One, como também na parte de localização, né? Todas as alterações necessárias para que o Business One possa ser utilizado aqui no Brasil para estar alinhado com com a nossa legislação. Então, eu fiz aqui poucos slides apenas para contextualizar um pouco de como é o Business One, né? Então, o Business One, o Thiago mesmo mostrou um slide com toda a plataforma que se fala de Business One. Então, a gente não está simplesmente dizendo que é um RP, né? Nós temos outras funções dentro dessa plataforma que inclui o Core, né? Que inclui um RP, mas que também possibilita outras integrações, outras oportunidades dentro da plataforma de Business One. Então, além da parte de integração, como o Thiago já falou, e extensão, nós temos também parte de mobilidade, computação em memória, funções analíticas em tempo real já dentro do Core. Isso é uma função que eu gosto muito de falar, porque diferente de outros softwares de mercado que vão até o banco de dados, coletam a informação e te mostram alguns gráficos fora, né? Você não tem interação com a transação, né? O BI do Business One, ele permite que você tenha informação dentro do cliente. Então, imagina que e na tela de cotação, na própria tela de cotação, você pode ter um dash ali que possibilita você tomar uma decisão em tempo real, né? Então, eu não preciso levar a informação para uma plataforma externa para aí poder tomar uma decisão, né? Eu estou dentro da tela da cotação, por exemplo, já vendo se o cliente é um bom pagador, se ele tem algum valor em aberto, quais foram os itens que ele comprou recentemente, qual é o volume de vendas ou o que ele mais adquire nos últimos meses. Então, tudo isso são funções analíticas em tempo real junto com a transação, né? Então, isso é um ganho de produtividade muito, muito grande. Eu estou, por exemplo, num gráfico onde você pode clicar no gráfico e ele possibilita que você abra detalhes ou até mesmo o cadastro daquele cliente a partir do gráfico, né? Então, o BI também te possibilita ser um atalho para funções transacionais, né? Para as transações. Então, isso eu acho um diferencial do nosso BI muito importante, né? E dentro deste core, a gente tem todos os módulos que já vem com o Business One pré-instalado, então você não precisa instalar módulo a módulo, né? Quando você instala o Business One, já vem tudo instalado e conectado, né? Integrado, então não precisa fazer nenhum tipo de instalação adicional para essas integrações de módulos, que pode ir desde a contabilidade, toda a parte de vendas e compras, né? Produção, gerenciamento de estoque, até o módulo de projetos, né? Tudo isso daqui já vem dentro do Core do B1 e a gente ainda tem aquela ferramenta onde você pode adaptar sua solução, estender a solução por meio de integrações, né? Então, esse é o painel geral do Business One. Não dá tempo para a gente falar aqui em todas as funções que são necessárias, né? Mas nós temos aqui hoje algum escopo que eu vou falar para vocês bem definido, que é a questão da versão 10, né? Então, a cada versão do Business One, ele ganha algumas novas funcionalidades, melhorias, né? Que na versão 10 estão documentadas dentro da nossa central de notas, né?
Então, aqui eu tenho um número dos 2 SAP Notes que informam ali as melhorias e os destaques, né, tudo que foi feito dentro da versão 10, então que vai desde a parte de integração com o usuário, né? Então você tem melhorias ali de usabilidade do usuário, que passa pela administração do software em si, administração financeira, né? Melhorias dentro do módulo de vendas, dentro do módulo de estoque e produção, né? Além de melhorias na questão de extensibilidade. Então, tudo isso já vem melhorias quando você instala o Business One 10, né? Só que eu acho que eu deixei para falar apenas de uma versão, de uma das melhorias que acredito seja a mais impactante, é aquela que gera mais interesse dos nossos parceiros, é a questão do Web Client, né? Então, de você ter um cliente do Business One rodando 100% no browser, né? Onde você pode utilizar o design do Fiori, por exemplo, para acessar lógica de negócios, os principais processos do Business One. Então, estarão lá dentro dessa nova funcionalidade que é o Web Client. O cliente existente, né, continua existindo, né, ele continua modelado, e ele continua passivo de utilização, mas o Web Client vem para adicionar aí, por exemplo, novos meios, né, um meio novo de você acessar o Business One. Porém, ele tem algumas ainda limitações em termos de funcionalidades. Esse escopo de funcionalidades vai crescer ao longo do tempo, né? Então, a gente não tem 100% do client neste web client, mas funções focados em toda a parte de vendas, compras, cadastros de itens, cadastros de clientes, vocês podem ter acesso por meio do web client, né? Então, eu poderia, por exemplo, entrar com um pedido de vendas, eu posso entrar com uma nota fiscal, eu posso, por exemplo, fazer o cadastro de um item novo, eu posso fazer um cadastro de um cliente novo, tudo isso utilizando o Web Client, tá? Agora, era importante, antes da versão 10, que o Business One também estivesse preparado para uma mudança que foi muito discutida, teve vários adiamentos, até que agora, em setembro, ele efetivamente entrou em vigor, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós começamos a trabalhar desde a versão 9.3, mas que tem algumas melhorias na 10 e que ainda terão algumas outras melhorias de localização ainda previstas para serem disponibilizadas a todos, né? Então, o Business One, é importante já falar que a gente estava atento a essa nova legislação e que ele já está disponível dentro da versão atual, da versão corrente do Business One. Então, a lei entrou em vigor agora em setembro, e nós já temos diversas ferramentas disponíveis para que os parceiros possam implementar nos seus clientes, né? Então, apenas para repassar sobre o que nós vamos falar aqui, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foi inspirada na GDPR, que foi o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia, e que já está no ar desde 2018, né? Como eu disse, no Brasil teve uma série aí de postergações que culminou apenas agora de ser implementada, né? Todas as diretrizes, normas, procedimentos e punições, inclusive, caso uma empresa ou uma pessoa física ou cada uma empresa não atente à Lei Geral de Proteção de Dados de Pessoas Físicas, estará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, que o governo já instituiu algumas pessoas para fazer parte aí desta nova agência, dessa nova autoridade, né? E o que se baseia a lei, né? Diz o seguinte, olha, eu tenho que proteger dados pessoais, né? Esse é o mote da lei. Porém, o que é classificado como dado pessoal? O que a gente pode dizer o que é um dado pessoal, né? É qualquer informação que identifique uma pessoa natural, né? Que possa levar à sua identificação. Então, uma informação que possa levar à identificação de uma pessoa é considerado dados pessoais. Esse dado pessoal, ele pode ainda ser classificado de duas maneiras.
Uma que são dados pessoais diretos, né? CPF, título de eleitor, passaporte, nome, tudo isso são diretamente associados a uma pessoa e de fácil identificação. Agora, tem outras informações que eu também posso identificar uma pessoa que não é considerado direto, né, mas a gente considera como uma classificação indireta, mas que está, sim, coberta pela lei. Então, hábitos de consumo, profissão, idade, né, são informações que podem levar à identificação de uma pessoa. Se pode levar à identificação de uma pessoa, ele entra como meio indireto. Uma discussão que houve há algum tempo, por exemplo, IPs, ou cookies, né? IPs podem ser considerados um dado pessoal, né? Então, na nossa área aqui de TI, você consegue identificar uma pessoa por meio do seu IP de acesso, né? Então, sim, é considerado um dado pessoal, indireto, mas é considerado um dado pessoal e está, sim, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, e a empresa tem que ser capaz de proteger esses dados, né, para que não seja identificada a pessoa final. Então, aonde ela se aplica? Qualquer utilização ou qualquer processamento de dados pessoais, por exemplo, acesso, coleta, utilização, classificação, armazenamento, compartilhamento, essas são as principais funções, principais operações que envolvem dados pessoais. E se envolvem dados pessoais, devem ser protegidos. E aí nós temos 3 figuras, né, que é importante a gente entender dentro dessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. O titular, então, é aquela pessoa que a gente tem que proteger os seus dados pessoais. Vamos de ver aqui a apresentação do e-commerce. Imagina a quantidade de informações pessoais que eles recebem e nós temos que ser capazes de manipular, né, e de controlar e proteger esses dados. Então, o titular de dados é aquele que disponibiliza o seu dado para a sua empresa e que a gente chama de controladores. Então, é quem recebe os dados do titular, que vai garantir, né, que aqueles dados estejam protegidos, fala, olha, eu vou controlar, eu vou proteger os seus dados e vou utilizar para um fim específico, né? Então, não é para coletar dados que não sejam necessários, coletem dados apenas que sejam necessários para a operação, né? E depois que eu tenho essa informação dentro da empresa, dentro do que a gente chama de controladores, entra a questão dos operadores. É aquelas pessoas que vão tratar os dados. São aqueles os tratando, manipulando, utilizando um dado de um titular. Tá? Então, todo operador tem algumas obrigações. Então, por exemplo, a pessoa física, aquela pessoa que está controlando os dados, tem que utilizar para um fim específico, dentro das regras que o controlador impõe, né? Como proteger, aonde utilizar, né? Como não deixar com que essa informação acabe sendo utilizada de maneira incorreta. Se eu tenho um operador, por exemplo, eletrônico, então vamos supor, eu estou transacionando informações, a gente tem que ter certeza que essa informação, por exemplo, esteja criptografada, né? Que não seja capaz de alguém interferir no processo ou obter os dados de um titular, né? Então, tudo isso são obrigações que a gente tem que pensar agora quando for tratar de dados pessoais, né? E uma pessoa que é importantíssima, uma figura que vem nessa nova lei, é o Data Protection Officer, que é um especialista, uma pessoa que será encarregada de administrar tudo isso. Então, ele que tem que ter uma noção de como a empresa trabalha, ele tem que entender os processos, né? Ele tem que entender como você vai atender a legislação, né? Então, eu leio a legislação, conheço os meus processos e aonde eu tenho que atuar dentro da empresa para atender esta lei, né? Como eu tenho certeza que a segurança da informação está sendo implementada dentro da empresa, e também a habilidade de conversar
com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, se a autoridade, né, se o governo for à sua empresa e querer falar sobre a LGPD, é essa pessoa que também será encarregada de ser a ponte entre a autoridade e o software. Tá? Não precisa ser um especialista, um jurídico, nada disso, mas, como eu disse, ele tem que conhecer os processos, né? Ele tem que entender o treinamento que foi dado aos operadores, né? E aí entra a segurança das ferramentas que protegerão esses dados. Então, se o governo, se a autoridade perguntar algo, esta pessoa tem que saber explicar, olha, nós utilizamos esses processos para fazer a segurança, nós temos essas ferramentas para fazer a segurança dos dados. E aí entra o Business One. Né? Então, com este cenário montado, com a LGPD, com essas obrigações que nós temos para atender, onde entra o Business One? O Business One já possuía algumas ferramentas que auxiliam esse controle, então elas continuam valendo, continuam ali ativas, e foram incorporadas novas ferramentas. Então, por exemplo, a questão de você ter logs, de você ter como criar autorizações para cada usuário, então alguma informação o Fernando pode não ver, outra informação eu posso ver. Um documento, você consegue fazer, por exemplo, no Business One, com que um vendedor não veja a cotação de outro, por exemplo. Né? Por quê? Porque eu não tenho que ficar tendo acesso a dados pessoais que não cabem a mim. Né? Agora, eu poderia ter 2 vendedores envolvidos no mesmo documento e a gente também tinha capacidade de dar a oportunidade para que 2 vendedores pudessem ver o mesmo documento. Tudo isso são algumas funções que já existiam no Business One. Né? Agora, outras ferramentas, outras funções vieram para complementar especificamente para proteger os dados. Né? E aí, veio desde a versão 9.3 que nós estamos trabalhando nessa funcionalidade. Nós já estamos na versão 10, toda a parte de localização também já está incluída dentro dessa proteção, e algumas melhorias vão sair até o final do ano. Né? Então, nós temos como gerenciar esses dados considerados pessoais ou sensíveis, né, dentro dessa nova funcionalidade. Uma informação que é importante, principalmente para alguém que já possui uma base instalada, né, fala, olha, a minha empresa já está trabalhando com a versão 9.3 e eu vou ter que reimplementar o Business One, né, como é que é esta questão de inicializar essas funcionalidades novas? Nós temos dentro da configuração de detalhes da companhia, né, é a principal tela ali, a tela inicial de configuração do Business One, nós temos uma função nova que é habilitar, né, o gerenciamento de proteção de dados. Então, não preciso fazer uma reimplementação ou modificar o seu processo atual. O que ele vai fazer é apenas um checkbox, você vai dizer, olha, eu preciso das novas ferramentas, habilita essas novas ferramentas, e aí você vai começar a configurar os dados pessoais, e eu vou explicar daqui a pouco, para que eles sejam protegidos. Então, apenas para explicar que quem tem uma base instalada, essa ação é manual, então eu preciso ir lá e habilitar esta função, porém ela não necessita que você reimplemente, ela pode ser ativada a qualquer momento. Tá? Então, eu quero ter certeza de como funciona. Vocês podem criar um ambiente de teste, ativar a função. Depois, se você se sentir seguro, você pode fazer na produção, né? Mas sempre pensando nisso. Ela foi feita para que você possa inicializar mesmo numa base que já possui transações. Para clientes novos é melhor ainda, né? Você já configura o software já com essa função habilitada e aí, desde o início, todos os dados serão protegidos. Tá bom? O que são essas ferramentas? Então, um novo menu vai se abrir ali para que você utilize essas funções, para você configure essas funções, e entre elas, uma função, um monitor, que ele classifica cada campo considerado um dado pessoal. Então, nós já temos aqui uma análise, já, assim, que seria natural, por exemplo, endereço, número de telefone, número da conta bancária,
lá na parte financeira, né? Número do cartão de crédito. Então, são informações que são dados pessoais, né? Nome e sobrenome de uma pessoa física, né? Tudo isso já tem ali, a gente já conhece o campo. Então, por default, quando você ativa, nós colocamos dentro desse monitor um monte de campos, e esses campos já classificados como pessoal. Então, ele permite que você possa rastrear aqueles campos. Então, se o Fernando ligar lá na empresa e perguntar assim, quais são os dados pessoais que você tem de mim, né? Então, eles, num relatório muito simples, ele consegue avaliar todos os dados que você tem classificados como pessoal, que estão linkados com o meu cadastro. Então, olha, Fernando, todos esses campos aqui são seus pessoais. E por meio do Enterprise Search, que é uma ferramenta HANA que nós temos ali dentro do software, dentro do Business One, você consegue rastrear todas as operações que foram feitas para esse cadastro. Então, com isso, você fecha o círculo, né? Eu tenho todos os campos, então eu tenho como informar quais são os dados pessoais dentro do meu sistema e quais são todas as transações que foram efetuadas para essa pessoa. E é claro que esses dados ainda podem sofrer alterações. Por quê? Um dado que você considere sensível pode ser aqui modificado. Então, ele passa de pessoal para sensível. O que é o dado sensível? São dados que foram bem específicos dentro da legislação, que devem ter uma camada de proteção adicional. Então, por exemplo, todo dado de saúde de uma pessoa tem que ter um consentimento da pessoa muito clara, muito específica do que você vai utilizar. Se for menor de idade, é pior ainda, você precisa ter um consentimento adicional. Então, o responsável por aquele menor tem que fazer uma classificação adicional. E os dados não podem estar acessíveis a qualquer pessoa. Então, a gente tem uma camada adicional de proteção nos dados sensíveis, onde, se você for lá no banco de dados e procurar o dado, então vamos supor, o meu tipo sanguíneo, né? Se eu colocar como um dado sensível, quando eu acessar esse dado por meio da interface de usuário ou por meio de um acesso de um outro software terceiro, ele vai mandar informação criptografada. Ele não tem a informação ali aberta para consulta, simples, para qualquer pessoa que faça uma query, né? Ele vai estar criptografado dentro do banco. E nós temos uma nota, a gente tem um procedimento de como você pode acessar esses dados. Então, não, eu preciso do tipo sanguíneo do Fernando. Ok, eu vou passar para você uma nota de como você pode obter esse dado criptografado, eu mando para você a informação, porém, existe um log adicional que vai ser gravado, né? Fala, olha, você, fulano, teve acesso a tipo sanguíneo do Fernando no dia tal, na hora tal. Então, é uma camada adicional de segurança que esta ferramenta permite que você faça. E, por último, se você quiser um campo novo, fala, eu criei um campo de usuário dentro do Business One, um campo para mim, para minha empresa, que eu quero classificar como pessoal. Essa ferramenta também permite que você inclua os campos de usuários, né, os campos que você criou dentro do banco, dentro dessa classificação de dados. Tá bom? Então, lembrando sempre que, de novo, a gente tem as autorizações por usuário, você vai dizer quem é que pode administrar todas essas ferramentas, né? E aí vem a questão de logs, né? Então, quando você acessa ou quando você tem uma informação alterada, por exemplo, existe um log de modificações, tanto no cadastro ou, por exemplo, em algum outro documento, mas alguns logs adicionais também foram feitos desde a atividade. Então, eu quero incluir ali uma atividade no meu calendário, um contrato de serviço que pode ter um dado pessoal, também já foram alterados. No caso de dados sensíveis, que eu comentei com vocês, aqui é um exemplo de como eu poderia acessar esse dado. Então, vamos supor, eu tenho ali um dado que foi considerado sensível, e se vocês repararem aqui do lado esquerdo da tela, no campo, o campo está fechado com um asterisco, né? Então, ele olha, tem um dado, mas que eu não posso enxergar. Se eu não tenho autoridade, é isso aí, você só vai ver asterisco. Se você tem autoridade, clicando com o botão direito, ele vai falar assim, olha, me mostre os dados sensíveis. Então, neste momento,
sai o asterisco, entra o dado que você precisa consultar, e aí eu crio aquele log adicional dizendo, olha, o Fernando visualizou o dado. Então, não é nem só um caso de ver o dado ali no banco de dados, não, ou alterar, ou adicionar. Não, eu visualizei. Então, só o fato de eu visualizar, ele cria um log daquele dado, tá bom? Nós também temos outras funções, por exemplo, chega ao ponto de eu querer apagar todos os dados pessoais de uma determinada pessoa física. Então, se, por exemplo, uma pessoa física reclamar que teve um dado vazado da sua companhia, ela pode sim, segundo a legislação, existem casos, né, existem previsões para isso, onde você pode pedir para que os seus dados pessoais sejam apagados de um banco de dados. Então, nós também temos uma função ali que efetua isso. Ele vai varrer todo o banco de dados onde está classificado e faz ele apaga os dados pessoais daquela pessoa física. Essas são algumas ferramentas que eu passei aqui que o Business One já tem para a LGPD implementado versão corrente, né, dentro da versão atual. Então, quem tem a versão 9.3 e quem tem a versão 10 já tem essas ferramentas disponíveis. Porém, sempre a gente gosta de lembrar aqui na SAP que a implementação da LGPD não ocorre exclusivamente dentro de TI, não depende da nossa ferramenta exclusivamente para atender os tópicos LGPD. Então, esse slide aqui mostra um pouquinho de como, é uma sugestão, óbvio, de como poderia ser implementada uma LGPD. Então, a gente tem que ter uma estratégia bem definida, criar um conselho, né, um grupo dentro da companhia que envolva várias pessoas, que tenha jurídico, que tenha RH, que tenha TI, né, que possa entender todos os processos. Então, eu tenho uma estratégia, e aí a gente vai para a fundação. Então, o que significa isso? É tudo aquilo que eu tenho de ferramentas, que eu tenho de informações, para que eu possa implementar a LGPD. Então, eu tenho tecnologia, o meu capital humano tem treinamento, né? Eu consigo monitorar que as alterações que a gente implemente sejam efetivamente aplicadas no dia a dia, né? Sendo que a sua fundação existe, você passa focos em áreas, né? Então, não adianta falar que, não, toda a empresa vai entrar na LGPD amanhã. Não dá, isso não seria a maneira mais correta, né, o que a gente sugere. Foque em áreas, peguem áreas que tenham mais responsabilidade de dados pessoais, comece a implantar na parte de gestão, na parte de serviços, no RH, né? E aí, aos poucos, você consegue implementando, né? Sendo que, para isso, você vai avaliar os riscos, qual área possui mais riscos ou menos riscos, né? Aquela que possui mais dados ou menos dados, e aí nós temos a nossa linha de defesa, onde a TI é apenas uma das linhas, né? Mas eu preciso ter processos bem mapeados, o meu jurídico tem que ser capaz, por exemplo, de rever contratos para ver se eu posso transacionar dados pessoais entre empresas. Por exemplo, eu dou o meu endereço, eu dou o meu CPF para a sua empresa. Eu tenho autorização, você tem autorização para repassar os meus dados para terceiros? Não sei, você precisa que o jurídico veja e fale, olha, ele não deu consentimento, a gente precisa alterar isto ou isto para que o cliente tenha concedido que você passe os dados pessoais para um terceiro, né? Então, tudo isso envolve as suas linhas de defesa e, principalmente, treinamento. Precisa dar treinamento para os usuários, porque não adianta a gente ter as ferramentas de TI implementadas se os usuários, né, ou aquelas pessoas que são os operadores, utilizem essas ferramentas. E com isso vem uma melhoria contínua de tempos em tempos. É necessário que você volte lá no início e repasse todas essas funções novamente, tá? Então, meu tempo está acabando. Tomar o tempo aqui para não ficar muito em atraso. Esse foi basicamente o que eu preparei para a apresentação de hoje, mas sempre me coloco à disposição aí para qualquer informação adicional, tá bom? Então, eu agradeço a oportunidade aí e podem contar comigo aqui sempre que precisarem. Muito obrigada, Fernando. Um assunto bem interessante. Cada vez a gente tem mais, assim, essa lei
em vigor, muitas empresas multinacionais que participamos dessas implementações, e por assuntos de compliance, a gente recebeu bastante também essa solicitação aqui de falar um pouquinho dessa integração da LGPD. Fernando, chegaram 2 perguntas aqui, Nadir. Fernando, bom dia. Habilitando a funcionalidade de GPDR no Business One em um ambiente já rodando em produção, existe custo adicional? Boa pergunta. Não tem custo adicional, porque já faz parte daquela manutenção que os clientes pagam normalmente para que você possa utilizar o software, né? Então, essa é uma função nova que nós criamos dentro do core do Business One, onde não há necessidade de um licenciamento específico ou um pagamento adicional, tá? Está dentro das funções, das melhorias que a gente provê para os clientes que utilizam o Business One. Que ótimo. Bom, o Anselmo também passou aqui. Fernando, bom dia. Habilitando a funcionalidade de GPRD no Business One no ambiente... perdão, estou repetindo. Não, Fernando, como você falou, e tecnologia, pessoas, processos, tem um olhar, isso como muita atenção agora é procurar os parceiros para fazer um bom projeto. Sem dúvida. Uhum. Porque, por exemplo, desculpa, só para dar um exemplo, às vezes você tem que passar o dado pessoal para alguma solução complementar, né? Então você tem no Business One e precisa passar essa informação para alguma outra solução que fizeram para você. Pode ser um relatório, pode ser uma função nova. É importante conversar com este fornecedor adicional se ele também está protegendo os dados que você protege dentro do Business One. Então, olha, eu protejo dentro do Business One, mas se eu passar esse dado para você, você também tem que proteger, né? Nós temos dentro da SAP um grupo de parceiros que são cadastrados, que a gente conhece, que a gente sempre conversa sobre essas novas funções. Mas pode ser que alguém desenvolva uma solução que a gente na SAP não conheça. Olha, eu, Fernando, aqui desenvolvi uma solução aqui para a minha empresa. Ok, sem nenhum problema. Apenas que você também seja capaz de proteger os dados pessoais, né? Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter com nossos fornecedores de solução adicional. Ok. Mais uma pergunta, Fernando. Aqui, a versão 10 está em operação no Brasil desde quando? A versão 9.3 vai até quando a manutenção? Pela SAP. Ok, a 9.3 continua em manutenção, mas não para novas funcionalidades, tá? Então, assim, a versão 10 já está no ar desde março deste ano, porque ela ainda tinha um programa de ramp-up, vamos pensar assim, uma versão com clientes controlados. Ela entrou este ano de 2020 controlada, e depois de março, finalzinho de março, começo de abril, ela foi liberada para todos os clientes, tá? Então, aí, neste momento, novas funções, não bugs, né? Assim, novas funcionalidades não são geradas na 9.3 e simplesmente são geradas na 10. Tá? Então, a 9.3 continua tendo a manutenção para chamados de suporte, por exemplo, sem problema nenhum, e a versão 10 é onde a gente foca para novas funcionalidades. Nesse caso da LGPD, ela está presente nas duas soluções. Ótimo. Obrigada, Fê. Bom, pessoal, queria passar uma recomendação. A gente abriu aqui o chat para quem está entrando agora. A gente tem o chat para fazer essas perguntas. Aí, no final de cada palestra, a gente está compartilhando essas dúvidas. Também, eu queria pedir para as pessoas que entraram diretamente pelo link, poder responder aí nosso staff da SUC que está pedindo alguns dados, porque a gente precisa disso para depois passar as informações de pesquisa de satisfação, tá? Aí eu queria pedir, por favor, quem não tem ainda cadastrado o e-mail aqui na SUC, puder contactar aí nosso staff para passar os dados de e-mail e alguns dados que eles precisam. Bom, vamos então dar continuidade, a gente vai passar para o case do Ouro Verde. Aí eu gostaria então de chamar o Tony, da Liberale, e o Giovanni Marmos. Aí eles vão falar a parte da aplicação real do agro com Business One.
Tony, Olá, Giovanni, bom sejam dia. bem-vindos. Bom Tudo dia. bem, Jennifer? Tudo bem. Eu não estou conseguindo ver vocês. Bom dia a todos. Giovanni. Oi, Giovanni. Deixa eu parar a câmera Eu aqui estou um aqui, momento. estou vendo você. Ah, agora estou vendo, sim. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou compartilhar minha tela e aí a gente começa a falar. Ok? Perfeito, aí estamos vendo. Ok. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade de nós estarmos aqui conversando com todos e poder falar um pouquinho sobre um projeto que a gente já fez há algum tempo, né? E ele tem gerado bons resultados. E é algo que, em alguns setores, isso é uma novidade, né? A gente falar de internet das coisas, né? Tem alguns segmentos que estão usando isso agora, mas o agro já usa isso há algum tempo, não era com essa mesma a nomenclatura, né? Muito se falava em telemetria, basicamente é a mesma coisa, você interpretar dados de uma máquina. E aí nós começamos um projeto. Esse projeto nós fizemos junto com a Stara, tá? Então, um projeto chamado Projeto Interligar, onde nós tínhamos um objetivo, que era integrar máquinas, implementos ao SAP Business One com o Farm for All, que é a nossa solução de gestão agrícola para o Business One. E o objetivo principal disso era o quê? Reduzir a necessidade de fazer registros manuais. Então, um trator vai a campo, precisa fazer uma atividade agrícola, alguém tem que anotar dados da máquina, dados dos insumos, dados da pessoa que estava pilotando essa máquina, trazer isso num papel, numa ficha, e isso poderia demorar dias, porque nós estamos falando de uma extensão longa, né, de território, de terras. E aí, bom, esse sempre foi um gargalo, né? A gente não consegue falar de informação em tempo real quando os dados demoram muito a chegar, tá? Então, a gente tinha ali desafios, né? Dificuldade de conexão, dados já cadastrados, então o cliente já tem uma plataforma dentro das máquinas, dos equipamentos, uma plataforma dentro do SAP, e aí a gente tinha que conciliar esses dados, fazer eles trabalharem em conjunto, né? Usando tecnologias diferentes, né? O software embarcado, por exemplo, dentro do Topper, que é um computador de bordo da Stara, ele tem uma tecnologia, o SAP tem outra tecnologia, e isso tudo tem que se tornar amigável para o usuário, né? Falar realmente de experiência do usuário, uma pessoa que às vezes ela pilota uma máquina de 2 milhões de reais, né? Mas ela não tem uma habilidade tão grande com tecnologia como uma pessoa que está dentro do escritório manipulando um sistema, tá? Então, eu vou deixar a palavra agora com o cliente para falar sobre isso, né? Porque nós temos sempre esse objetivo de escutar o cliente e falar sobre essa funcionalidade, o quanto isso é importante para ele, ok? Eu vou passar a palavra aí para o Giovanni da Ouro Verde, e ele vai falar para vocês um pouquinho sobre a solução. Bom dia a todos, né? Meu nome é Giovanni, eu sou do Grupo Ouro Verde. E conforme o Tony estava dizendo, nós somos um grupo de 8 fazendas, plantamos 2 culturas, né? Soja e milho. Essa integração ela veio para facilitar, veio para trazer os dados com maior velocidade e os resultados para que a gente tenha tomadas de decisão. A Stara veio com esse projeto com a gente, junto com a Liberale, para que a gente integrasse os dados da máquina com o sistema de forma mais rápida e mais segura, eliminando muito dos erros de digitação ou atrasando mesmo, conforme o Tony estava dizendo, esse gargalo aí demorava às vezes alguns dias para que a gente tivesse a informação do que estava sendo feito lá no campo. E a SAP, a gente está com a SAP desde o ano 2012, né, conforme está no PPT aí do Tony.
plantamos 55 mil hectares, desses 55 na soja é tudo, e no milho é 38, 40. Então, na verdade, né, Giovanni, a gente tem aí quase 100 mil hectares plantados, na verdade, né? Se pegar as duas culturas que trabalham anualmente, são quase 100 mil hectares de cultivo anual, né? Exato, exatamente. E o volume de dados que isso aí gera, Giovanni, se a gente fosse falar em fichas, né? É pouco, médio ou muitas fichas que são feitas? São muitas fichas, né? Muita gente, muita ficha. Muita gente. E aí, essas fichas, elas têm informações, né? A gente fala de pensar uma ficha, ela tem que anotar, a pessoa, o operador tem que anotar a máquina, o orímetro, a hora que ele trabalhou, a hora que ele parou de trabalhar para almoçar, o insumo aplicado, né? Isso é uma grande quantidade de dados que o cara teria que fazer manualmente, certo? Exatamente. Exatamente. E com a Stara, com essa integração que a gente fez, quantos equipamentos nós usamos como projeto piloto? A gente utilizou 2 caminhões Hércules e uma plantadeira Princesa. Certo. O que o caminhão Hércules faz de operação aí? Só para o pessoal que está assistindo a gente entender. Desculpa, Tony, eu não te ouvi por tudo. O caminhão Hércules, qual que é a atividade que ele faz aí na operação em campo? Para que ela serve? Para que serve a Princesa? Só para o pessoal entender. O caminhão Hércules faz a aplicação do calcário e a plantadeira planta, né? Uhum. Certo. E aí, esses dois modelos de equipamento, eles têm que gerar baixas de estoque. Exatamente. Baixa de estoque. Isso tudo vinha do painel da Stara, jogava para a nuvem. Aí o nosso sistema, no caso a Liberale, através do Agrícola, né, que agora é Farm for All, ele buscava essa informação na nuvem, trazia isso para dentro do SAP. O almoxerifado, ele tinha somente a função de verificar os dados e adicionar o apontamento. Certo. Quando ele adiciona esse apontamento, ele faz o quê? Baixa de estoque, contabilização, né? Ele faz todo o processo, né? Todo o processo. Isso. E aí a gente consegue ter informações, vamos dizer, em tempo real daquilo que está acontecendo. Exatamente. Elimina essa demora aí do campo para vir até o sistema. Esse certo. Papel aí acaba sendo eliminado. Uhum. Bom, um volume grande de dados, né, de informações que são imputadas dentro do sistema vindo da máquina. Esse slide que eu estou mostrando aqui é exatamente o que a gente fez. Então, aqui no caso é um pulverizador, ele está fazendo uma aplicação dentro na fazenda, na área plantada. Essa informação ela está sendo registrada nesse equipamento aqui embaixo, chamado topper, né? E esse topper ele é amigável, né, Giovanni, para o operador da máquina. Ele já sabe como trabalha com isso, certo? Exato, não tem tantos botões, para quem está lá pilotando, ele não tem grande dificuldade, né? Uhum. Bom, e aí foram alterados algumas nomenclaturas ali para que ficasse mais simples para o usuário, né? Uhum. Certo. E aí esses dados, então, a gente não conseguiu fazer diretamente no campo, né? Porque você não tem acesso, talvez rede, eu não sei, mas não tem 100% da área, você não tem cobertura de Wi-Fi ou internet 3G, né? Exatamente. Esse caminhão ou essa plantadeira, ela vinha para a sede, e na sede toda, como a gente tem a Wi-Fi lá, ele jogava na nuvem assim que chegava na sede. Certo, entendi. E aí esses dados, assim que disponibilizados para a nuvem, caíam para dentro do SAP com a solução Farm for All, para que esses registros estivessem lá em tempo real. Exatamente. Ótimo, beleza. Bom, com isso aqui a gente ganha, né, Giovanni? Produtividade, agilidade nas informações, né? A gente tem lá ferramentas hoje que mandam e-mails dizendo o que aconteceu de operação no dia, né? O nosso SIG, acho que vocês utilizam aí bastante, e para que vocês tenham os indicadores, os dashboards de vocês, né? Exato.
segurança, né? Segurança que os dados estão vindo corretos. Entendi. Bom, aqui a gente, vamos pensar um pouquinho além do que a gente já fez, ter essa tecnologia, essa facilidade, também ajuda na escolha da tecnologia que vocês vão usar em equipamentos novos, correto? Com toda certeza. Tomada de decisão fica melhor. Certo. Bom, ótimo. Bom, tem mais alguma coisa aí, Giovanni, que você queira falar sobre a Ouro Verde, sobre os próximos passos, adoção de novas tecnologias aí? O grupo Ouro Verde é um grupo que está sempre alinhado a essas novas tecnologias, né? O que vier para somar e o que vier para fazer com que a gente tenha mais agilidade, menos retrabalho, a Ouro Verde está sempre disposta a implementar. Entendi, ótimo, bom demais. Bom, nós estamos alinhados aí com essa forma de trabalho da Ouro Verde, né? Até agradeço aí o Giovanni pela disponibilidade de estar falando com a gente aqui. Estão em pleno... Já começou o plantio aí, Giovanni? Começou na metade do plantio. Aí, então é um momento bem corrido aí dentro da empresa, né? Um momento que estava todo mundo esperando chegar a chuva, né? Chega a chuva, ninguém pode parar, né? A operação roda praticamente 24 horas, né? Exatamente. Então, você ter esses dados 24 horas, né, de uma forma mais rápida, ajuda em tomada de decisão, porque pode acontecer ter a necessidade de um replantio, alguma coisa, e vocês conseguem saber isso de uma forma mais rápida. Exato. Bom demais. Bom, beleza. Giovanni, obrigado aí pelas suas pontuações aqui, explicar um pouquinho para quem está assistindo, para entender um pouco do agro, né? Colocar uma figura mais tecnológica e ver o quanto a gente está avançando aí em tecnologia, levando o SAP. A gente tem um projeto aí para colocar a versão 10 agora também, né? Correto, temos que fazer. Isso aí. Ainda esse ano. Bom demais. Isso aí, começar 2021 já com a versão 10 preparado. E a LGPD, que a gente estava aqui escutando o Fernando Cunha agora há pouco, né? Ela impacta diretamente no agro, né? Nós impactamos diretamente no agro. Isso as pessoas não podem esquecer, né? A gente vai ter que trabalhar bastante em cima disso. Correto. Beleza. Bom, só para continuar aqui, a gente tem aí, dentro do escopo nosso de soluções, né? Envolvendo soluções que fazem essa parte de integração. Nós temos aí uma família de vários módulos, todos voltados para o agronegócio, então pecuária, algodoeira, beneficiamento de café, são todas sementeiras, são todas negócios ligados ao agro e que de algum motivo, de alguma forma, vão precisar de uma integração, seja com balanças, seja com outros tipos de máquinas, né? Eu tive a honra aí de participar de uma outra conferência da Azug, onde eu apresentei alguns casos que a gente tem com relação à pecuária, né? Integração. Então, nós temos o SAP rodando lá na ponta, né? Que a gente brinca aí e fala assim, é o SAP com o pé na roça, de verdade, né? Não é um aplicativo. A gente tem o próprio SAP rodando dentro de um curral, dentro de um escritório isolado, numa balança, na fazenda. Então, são várias tecnologias que a gente tem aí complementando os escopos, né? E eu espero aí, em breve, a gente ter a oportunidade de mostrar e trazer mais outros clientes, né? Para falarem um pouquinho sobre essa experiência, sobre essa tecnologia, isso que a gente está entregando, né? Para o mercado. Ok. Giovanni, muito obrigado aí pela participação, obrigado pelas informações. Deixo aqui meus dados de contato. Eu não consegui compartilhar a tela aqui em tela cheia, não sei porque deu algum problema aqui no Teams, mas está aí o QR Code, tem os meus dados de contato, nossa equipe comercial aí está à disposição. Jennifer? Muito obrigada, Tony. Obrigada, Giovanni. Case bem interessante também, como o Tony comentou, a gente tem também uma SIG do agro, a gente interage bastante, então é bem interessante saber que existe essa solução.
Tony, Giovanni, recebemos aqui uma dúvida. Tem uma ideia do ganho de produtividade e quais tipos de processos que reduziram? Giovanni, acho que essa aí você pode falar, né? A gente ganha na agilidade lá no nosso almoxerifado, né? A gente tem menos trabalho de digitação. O ganho qual foi a outra pergunta? O ganho de produtividade? Essa área que está sendo coberta por esses caminhões, né, e por essa plantadeira, você tem uma informação mais precisa do que ocorreu naquela área. Isso não vem do papel da pessoa, vem da máquina. E essa informação, ela chegando através da integração com a máquina, a gente chega na contabilização em tempo real, né? Fiz uma baixa de insumo, isso já foi para o meu custo, né? Ou foi para a lavoura informação, no caso do plantio, por exemplo, da aplicação de calcário. Então, isso agiliza, é aí que o cliente ganha, você consegue tomar decisões de uma forma mais rápida, você não precisa esperar uma semana para chegar uma informação do campo, para saber se o meu estoque de semente está correto, se o meu estoque de calcário está correto, né? Porque comprar insumos em cima da hora é muito mais caro, né? Exatamente. Que bom. Ótimo. Bom, pessoal, eu acho que, por enquanto, esses serão os cases, as palestras que a gente queria trazer para vocês. A gente passou por vários assuntos, todo focado nessa parte da integração, cases interessantes também, como a gente viu aqui, integrando com e-commerce, integrando com sistemas de agro, é bastante versátil a solução, e aí o que a gente queria também trazer para vocês é a experiência de essas implementações, empresas como Ouro Verde, empresas como Rich IT, que já passaram por essa experiência. Bom, aí eu gostaria de convidar todos os nossos palestrantes, no final, a gente, para ligar suas câmeras, agradecer mais uma vez essa disponibilidade, essa disposição também para compartilhar aqui com todo o time. Nosso objetivo é cada vez crescer mais nossa comunidade, SAP Business One, ou agora aqui na SUG. Aí, Edu, queria também passar um pouquinho para ti a palavra. Pessoal, queria também agradecer, a gente fala muito, né, tem crescido muito o Business One no Brasil, é impressionante, inclusive nessa fase que nós vivemos, e isso só existe realmente graças aos parceiros e às empresas que têm feito isso, né? Agradecer também ao Feira, ao Thiago, que tem tanta gente aqui dentro da SAP também que quer fazer isso acontecer, mas é só dividindo e compartilhando com quem está fazendo todo mundo hoje que a gente vai além, vai fazer coisas diferentes, né? A gente sempre brinca que não adianta você ter um iPhone na versão 2, que hoje ele não vai servir para nada. Então, se a gente não compartilhar como vai integrar, como vai estar compliance, como vai fazer migrações, eu acho que é muito importante vocês passarem o feedback também. Hoje eu estava conversando com um parceiro que está numa versão 9.2 e ele falou, cara, como é que eu vou para a HANA na 10? Então, e a gente vê pessoas que já estão pensando em HANA, pessoas que já migraram para 10, como o Fer falou, já está disponível. Então, ou a gente se une, todo mundo, e compartilha e cria, né? Tem agora o Impact Awards esse ano, do Business One, para todo mundo já se preparar também para o ano que vem, tem muita coisa. Então, o grupo depende muito mais de todo mundo que está aqui divulgar e se unir para a gente aumentar isso no Brasil, porque a gente brinca, mas eu acredito muito mesmo que o Business One é um Tesla num valor de carro popular. Então, a gente tem muita coisa junto que dá para crescer. E obrigado, contem comigo e com a Jennifer. E a gente conta com vocês também, em divulgar, se inscrever na ZUG, fazer parte da ZUG. É isso mesmo. Bom, gente, aí só para fechar, queríamos passar os últimos recados. A gente vai enviar por e-mail também a pesquisa de satisfação. É muito importante vocês preencherem, passar aí os assuntos que vocês gostariam também que a gente trouxesse para próximas reuniões. Nosso objetivo também é trazer coisas novas, trazer assuntos de interesse.
Então, aí convido todos vocês também a fazer parte do nosso grupo no portal. No início passei um pouquinho, aí eu vou disponibilizar material para vocês também ter todas as informações como acessar a estas palestras e a este material que a gente está passando, tá? Bom, era isso. Muito obrigada a todos por participar, abrir esse espaço na agenda. Para nós é super gratificante ter de novo todos vocês. Esperamos ter também a oportunidade de compartilhar na próxima reunião programada para o mês de dezembro. A gente depois vai divulgar certinho essas datas e trazer coisas novas, tá? Sim. Bom, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Tragam os clientes de vocês também. Obrigado a todos os palestrantes também. Obrigado. Gente, obrigada. Tchau, tchau.